Eu quero compartilhar uma reflexão na palavra de Deus com base no versículo 4 do capítulo 4 da carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Esse texto foi o texto que Deus colocou no meu coração e ele diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Este texto, de forma sintética, fala basicamente três coisas para nós. Diz que Deus preparou o mundo para que o mundo pudesse receber o seu Filho. Esse texto também fala que Maria, mãe do nosso Senhor, preparou a manjedoura para albergar e receber Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o fato de Deus ter preparado o mundo e a Maria, mãe de Jesus, ter preparado a manjedoura para receberem Jesus, nos inspira a uma mensagem. E a mensagem é esta: que nós também precisamos preparar os nossos corações para receber Jesus na noite de Natal. Deus preparou o mundo para receber Jesus, e Ele preparou de uma forma tão plena, tão perfeita, que o apóstolo São Paulo, quando foi definir esta preparação de Deus em relação ao mundo, Paulo diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, Jesus nasceu no tempo certo. Jesus nasceu quando deveria nascer. Jesus nasceu quando tudo estava adequado e preparado para o seu nascimento. Por que é que Paulo diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos? O que é que marcava o tempo de Jesus, ou do nascimento de Jesus, para nós definirmos como o tempo pleno, o tempo perfeito, o tempo completo? Algumas coisas. Primeiro, este tempo do nascimento de Jesus é o tempo pleno, em primeiro lugar, porque havia só um governo no mundo. Que governo era este? Era o governo de Roma. Roma dominava o mundo da época. Roma dominava com braço forte. E os romanos impunham a pax romana pela força. O mundo estava debaixo do poder, da regência e da direção de Roma. E o fato de ter um único governo sobre todo o mundo favoreceu aquele tempo e o tornou o tempo pleno. Segundo lugar, havia apenas um idioma predominante no mundo. Hoje nós temos o inglês como língua comum, língua universal. Mas naquele tempo, o idioma comum era o grego, e o grego popular, o grego koiné, o grego da rua, do açougue, do mercado, da feira, o grego popular. E o fato de haver uma linguagem universal, um idioma que estivesse na base populacional do mundo, um segundo idioma pleno e perfeito para todos os cidadãos do mundo, o fato de haver um idioma só para o mundo todo fez com que aquele tempo fosse a plenitude dos tempos. Terceiro, havia inúmeras estradas e também inúmeras rotas marítimas desenvolvidas e criadas pelos romanos. As grandes navegações,
as grandes embarcações, o trânsito nos mares, oceanos, rios eram intensos. E não havia transporte aéreo, mas o transporte marítimo já interligava o mundo da época. Mas não havia apenas uma densa e extensa estrutura de rotas marítimas só. Havia também, já naquele tempo, uma gama e uma grande estrutura de estradas. A rede de caminhos e estradas, essa rede romana, construída pelos romanos, percorria 80.000 quilômetros, ou seja, dava para dar 2 voltas na terra completamente, se você alinhasse todas as estradas romanas. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fez um aplicativo e alimentou esse aplicativo com as informações das estradas romanas. E esse aplicativo é chamado de Waze das estradas romanas. Criado pelos estudantes de Stanford, nos Estados Unidos, chama-se Orbis. E lá nesse Orbis, se você quiser baixar, você pode ter acesso a isso. Você vê uma malha de estradas, uma malha de caminhos, uma malha de acessos tão extensa que comportava mais ou menos 80.000 quilômetros em linha reta, de forma que dava para dar 2 voltas na terra. Quarto, as profecias sobre o Messias, todas elas já haviam se cumprido, e algumas, pouquíssimas, que não haviam se cumprido ainda, estas profecias, elas já estavam em vias de cumprimento. O tempo do nascimento de Jesus é o tempo da plenitude, porque todas as palavras a respeito de Jesus, proferidas lá por Moisés no Pentateuco, essas palavras já estavam cumpridas. Todas as palavras prometidas por Deus através dos livros históricos, estas palavras também já estavam cumpridas. Todas as pequenas porções proféticas contidas nos livros poéticos da Bíblia, estas porções também de profecias estavam cumpridas. E todos os conteúdos dos profetas do Antigo Testamento, toda a estrutura profética messiânica estava cumprida. E algumas poucas iriam se cumprir na vida do Senhor Jesus, de modo que as profecias sobre o Senhor Jesus estavam cumpridas. Outra coisa, quinto, a palavra de Deus estava à disposição do mundo todo. Houve no 3º século antes de Cristo um rei, um faraó egípcio chamado Ptolomeu, e o Ptolomeu chamou 72 anciãos e mandou fazer a tradução da Bíblia, do original hebraico para o grego koiné, e de forma que depois de 70 dias de trabalho, esses 72 anciãos trouxeram a Bíblia para Ptolomeu, e essa versão ficou conhecida como Septuaginta. E a Septuaginta, ela colocou na mão de todos aqueles que liam o grego e que tinham facilidade, ainda que fosse com pouca leitura a respeito do grego, essa pessoa podia ter acesso às profecias, a tudo que estava sendo falado a respeito de Jesus. Sexto, os judeus estavam espalhados pelo mundo. Em cada parte do mundo, na África, na Ásia, na Europa, havia uma colônia judaica. E esses judeus, eles migravam para Jerusalém. E depois das festas comemorativas do calendário anual festivo judaico, esses judeus retornavam para suas terras, para suas colônias, para os seus povoados e levavam as últimas notícias de Jerusalém. E quando
bradou em Jerusalém que o rei nasceu e que o Filho de Deus nasceu, os judeus que vieram a Jerusalém voltaram para as suas terras, para as suas regiões, contando essa notícia. O amor nasceu, o planeta foi visitado, o Verbo de Deus encarnou entre os homens, e em Jerusalém se ouve essa notícia: Deus enviou o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Em sétimo e último lugar, todo o homem naquele período estava insatisfeito, sentindo um vazio, sentindo falta de esperança, sentindo insatisfação, ausência de plenitude, ausência de completude no seu interior. Os homens estavam insatisfeitos com a economia, estavam insatisfeitos com a religião, estavam insatisfeitos com as condições do mundo da época, um mundo basicamente envolvido em conflitos sem fim. O homem estava insatisfeito consigo mesmo, e por causa de todo esse arcabouço, toda essa estrutura, Deus estava preparando o mundo para o advento, para a manifestação, para a vinda e para o nascimento de Jesus, o seu Filho. Mas não foi apenas Deus quem preparou o mundo para o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, ele nasceu num estábulo, ele nasceu num aprisco, ele nasceu num curral, ele nasceu numa arribana, ele nasceu num cercado, ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu numa cocheira, ele nasceu num corte ou num lugar da malhada. São nomes diversos para o lugar onde se reúnem os rebanhos. E lá havia uma manjedoura. Manjedoura era o lugar onde colocavam os animais para comer. Um coxo. Esse coxo talvez fosse feito de madeira ou talvez fosse feito de pedra. E essa estrebaria talvez fosse a céu aberto ou talvez fosse numa caverna, seja como for. Deus havia preparado o mundo para o advento do seu Filho. E quando o seu Filho nasceu, Maria, mãe do nosso Senhor, o envolveu em panos e depois preparou a manjedoura para receber Jesus. Quando Jesus foi colocado na manjedoura, a manjedoura estava preparada, a manjedoura estava pronta, a manjedoura estava acondicionada para receber Jesus com qualidade. É óbvio que aquilo ali é um lugar e uma forma de improviso, é transformar um lugar ruim num bom lugar, é transformar um lugar não muito favorável, num lugar que dá para se viver. A Maria fez o que ela pôde, reuniu todos os seus esforços, improvisou, e como uma boa mulher criativa que ela era, colocou ali panos naquele coxo, naquela manjedoura, e deitou o nosso Senhor e Salvador naquele lugar, preparando a manjedoura para receber Jesus. Da mesma forma que o mundo foi preparado por Deus, da mesma forma que a manjedoura foi preparada por Maria, o Senhor Jesus, Ele deseja nascer no coração, na mente, no interior de cada um de nós aqui. Seja você uma criança, seja você um adolescente, seja você um jovem, seja você um senhor, uma senhora, seja você já cristianizado e evangelizado, seja você uma pessoa que nunca visitou uma igreja, seja você um crente antigo já de carreira na fé, Jesus está falando com você através da sua palavra. Eu desejo nascer esta noite no seu coração, na sua mente e no seu interior. Prepare-se para receber a minha presença. Deus preparou o mundo
Maria preparou a manjedoura e nós devemos preparar os nossos corações. Nós devemos preparar a nossa mente, nós devemos preparar a nossa alma, nós devemos preparar o nosso interior. É também a plenitude dos tempos dentro de nós. É o momento certo de Jesus nascer no nosso interior. Esse é o tempo que Deus fez, é o ano aceitável, é a hora de recebermos Jesus, é o momento de ouvirmos a sua voz que brada do lado de fora da porta dizendo: abre o seu coração, abre a sua mente, abre a sua história, abre a sua vida e deixa eu entrar, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu vou promover uma mudança, uma transformação, eu vou promover salvação, paz, alegria, gozo, esperança, ânimo, eu vou transformar a sua vida. Estava nas mãos de Deus preparar o mundo, e estava nas mãos de Maria preparar a manjedoura, e está em suas mãos preparar o seu coração, preparar a sua mente, preparar a sua alma para receber Jesus. Nós podemos argumentar, nós podemos, é claro, instigar você, nós podemos motivar, inspirar você, mas quem tem que decidir, quem tem que escolher, quem tem que resolver no interior que vai receber Jesus é você. A palavra de Deus diz que quem conhece Deus, senão o Espírito de Deus, e quem conhece o homem, senão o Espírito do homem que está no seu interior. A chave, a fechadura, a maçaneta do nosso coração, da nossa alma, não está por fora. Por isso a religião não pode abrir. A cristianização e a aculturação cristã aqui dentro da igreja não podem abrir. Quem é que pode abrir o coração e a mente? A maçaneta está por dentro. Aleluias, a fechadura está por dentro. A chave só abre por dentro. É você que deve ouvir a voz de Jesus, ouvir a palavra do Espírito Santo, ouvir a exposição das Sagradas Escrituras e abrir o seu coração. E se você abrir o seu coração, se você preparar a sua mente, Jesus diz para você: eu entrarei, cearei contigo e vou promover uma grande, maravilhosa ceia no seu interior. Deus preparou o mundo de diversas formas. Maria preparou a manjedoura com panos. Como é que nós preparamos o nosso coração para receber Jesus? Primeiro, nós preparamos o nosso coração para receber Jesus nos arrependendo dos nossos pecados. O homem é pecador. A queda afetou a imagem de Deus no homem. E por mais que o homem pareça probo, por mais que o homem pareça diligente, o seu coração, a sua mente são eivados de pecado. Mas Deus revelou a nós a sua luz, e a luz vindo a nós, Deus deseja através disso que cada um tome a decisão de arrepender-se dos seus pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e dizer: Jesus, eu estou disposto a receber o Senhor no meu coração, na minha mente e no meu interior. Como é que você prepara-se? Se arrependendo. Eu não sei quais os caminhos que você andou, eu não sei o que você andou fazendo ou falando, mas o dia do Natal é um dia de arrependimento, é um dia de pararmos para refletir que Deus precisou enviar o seu Filho para nascer nesse mundo, sofrer nesse mundo, morrer na cruz do Calvário para a redenção de cada um de nós e perdão dos nossos pecados. Arrependamo-nos. Esta noite é noite de arrependimento. Você não apenas se prepara se arrependendo, você prepara-se também crendo em Jesus, crendo que Ele é o cumprimento das profecias,
crendo que Ele é o Filho de Deus que haveria de vir, crendo que Ele é Deus entre os homens e crendo que na sua cruz Ele mostrou amor, misericórdia, generosidade e graça. Esses dias eu estava ouvindo um padre explicando por que é que na Igreja Católica ele mantém, ou a Igreja Católica mantém, Cristo crucificado. Apesar de nós evangélicos não termos a cruz aqui, nós temos na nossa consciência e no nosso coração, mas eu achei interessante a explicação do padre quando ele disse: o que é que nós queremos que todos vejam? Nós queremos que todos vejam Jesus crucificado. Nós queremos que todos vejam os cravos em sua testa. Nós queremos que todos vejam a ferida ao seu lado, as suas mãos marcadas. Por quê? Porque é só vendo a ira de Deus sobre o Filho de Deus é que cada um de nós tomamos consciência do seu grande amor. Nós não precisamos ver o Cristo crucificado necessariamente, mas nós precisamos crer no amor de Deus, que fez com que a ira de Deus se derramasse sobre o seu Filho e nos salvasse, nos perdoasse e nos reconciliasse com Deus. Você pode preparar o seu coração se arrependendo, e você pode preparar o seu coração crendo em Jesus Cristo, que Ele veio por você, Ele viveu por você, Ele morreu por você e Ele sofreu o que sofreu por amar a sua vida. Quantos aqui creem em Jesus? Aleluias! Quantos aqui abrem o coração e podem dizer: Jesus, eu creio no seu amor, eu creio na sua divindade, eu creio na sua humanidade, eu creio no seu esplendor e na sua glória. E se você crer, o seu coração está preparado para receber Jesus. E aí, para finalizarmos aqui, o mundo, quando recebeu Jesus, mudou. O mundo era bárbaro. Antes da cristianização do mundo, o mundo era selvagem. O mundo era bárbaro, anti-humano, anticivilizado. Havia uma barbárie que imperava no mundo, mas o mundo recebeu Jesus e o mundo se tornou mais humano, mais misericordioso. O mundo se tornou um lugar habitável, de respeito, de direito, de justiça, de lealdade, de cidadania, de humanidade, de urbanidade, de respeito. Quando Jesus foi recebido lá na manjedoura, a manjedoura nunca mais foi a mesma. Aquela manjedoura foi dignificada, e agora nós falamos do estábulo como lugar que foi visitado pelo Rei da Glória, pelo lugar que Deus, como se o lugar que Deus visitou e ali manifestou a sua glória de forma poderosa. E nós, quando nós nos preparamos para receber Jesus e recebemos Jesus, quais os efeitos em nós? O primeiro e maravilhoso efeito é o efeito da paz. Se você receber Jesus no seu coração, você vai ter paz na sua alma. Uma paz que as circunstâncias não trazem. Uma paz que você mesmo não é capaz de construir para você. Uma paz que a sua família não te dá, que o dinheiro ou que qualquer posição entre os homens possa te garantir. Você vai ter paz. E a palavra de Deus diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra o seu coração, abra a sua mente, receba Jesus e você vai receber paz. Mas você não vai receber apenas paz, você vai receber também esperança. Eu sei que as notícias não são das mais alvissareiras. Eu sei que os diagnósticos e os prognósticos não são tão positivos. Mas assim diz o Senhor para você: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. E você está no meu aprisco, você está no meu rebanho, e eu vou cuidar de você. Anima o seu coração, alegra a sua alma, enche, aleluias, a sua mente de esperança e creia
creia que Deus está cuidando de você. O ano de 2022 está aí, e nesse ano de 2022 não o enfrente de cabeça baixa, desanimado, acovardado, apequenado, diminuído. Não, porque em você mesmo você reúne todos os predicados para enfrentar o novo ano, mas porque você sabe que você tem um Cristo que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por você, e agora está à direita de Deus Pai, advogando a sua causa e te dando vitória, vitória e vitória. Deus quer devolver a você a esperança. Levante essa cabeça, aleluias, levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. E enquanto você adora, receba força, inspiração e ânimo para ter esperança. Macandaramai, choramacandaramahai, aleluias. Quando nós recebemos Jesus, Jesus traz paz, Jesus traz esperança e Jesus traz amor. Aleluia, Jesus traz amor, Jesus traz graça e Jesus traz generosidade sobre nós. E como fruto disso, nós recebemos a vida eterna. E qual é a vida eterna? A vida eterna é essa: que te conheçam a ti como um único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou na plenitude dos tempos, quando o mundo estava pronto, quando a manjedoura estava pronta, e enviou para mim também quando o meu coração se tornou pronto para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo continue falando melhor aos nossos corações, em nome de Jesus, amém.